Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. E falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções. Como é os nossos amigos lá da Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Você pode procurar no www.guarulhosweb.com.br e já na primeira página você já vai ver as entrevistas que são feitas aqui no nosso programa Tribuna Livre, que é feito de segunda a sexta. Também queremos falar do nosso parceiro, a MXT Shop, pois você pode comprar muitos produtos diretamente da sua casa. Dá uma olhada aí, ó, www.mxtshop.com.br. Bons preços, você pode comprar, ó, do seu sofá. Olha que maravilha. Também quero mandar um recado aqui da ACE Guarulhos, pois você, microempreendedor, comerciante, empresário, a ACE te representa e também tem uma série de produtos que vai fazer muito bem para a sua vida e a vida do seu comércio, hein? Soluções em telefonia, certificados digital, registro de marca. Vá lá, converse com a presidência e você vai ter uma surpresa de tanto produto que a ACE Guarulhos tem para você. Bom, e depois de um longo e tenebroso inverno, nós temos o prazer de receber aqui mais uma vez o nosso parceiro, professor, vereador Moacir de Souza, hoje como pré-candidato a vice na chapa de Eloy Pietá. Boa noite, professor. Boa noite, prazer estar aqui com vocês novamente. O prazer é todo nosso, sempre tê-lo aqui, uma pessoa que conhece profundamente a cidade e já está envolvido na administração nesses 16 anos, então nada melhor do que ele para ser nosso entrevistado. Eu acho que tem muita informação interessante. Eu acho que a primeira que pode ser, já começando aí, é a questão de como ele foi escolhido para vice. Houve muita discussão e acabou sendo no entendimento. Não houve nenhum tipo de golpe, nenhum tipo de rasteiro. Eu sinto que mais quando a chegada da Adriana deu uma acelerada no processo. Então eu queria que ele nos explicasse como é que foi esse processo de escolha dele como vice na chapa encabeçado por Eloy Pietá. Não, foi um processo, como sempre, dentro do nosso partido, muito debatido. Todos os temas, todas as questões de decisões importantes, estratégicas, passa por um processo de debate bastante aprofundado. Então, por exemplo, Roberto, quando nós decidimos quem seria o nosso candidato a prefeito, nós fizemos um amplo debate com os nossos militantes, com os nossos filiados na cidade de Guarulhos. Uhum. Por exemplo, nós fizemos encontros regionais, onde os candidatos, naquela época ainda era pré-candidato a prefeito, então nós tínhamos o Alencar, tínhamos o Eloy Pietá e eu também estava ainda me colocando como pré-candidato a prefeito. E nós fizemos um amplo debate, foi resolvido no encontro municipal, onde cerca de 350 pessoas, delegados, participaram da votação. Né? E lá então eu achei por bem que eu devia abrir mão da candidatura a prefeito, e apoiei o nosso atual candidato a prefeito, Eloy Pietá. Bom, então você veja que é todo um processo, toda uma construção. Para decidir quem seria o vice, ocorreu a mesma coisa, só que com um elemento novo. Né? Por quê? Porque Eloy Pietá, que hoje é nosso candidato a prefeito, colocava para nós a necessidade de ampliarmos as alianças. E para ampliar as alianças precisaríamos trazer outros partidos e a vice, a candidatura a vice, então era colocada nessa negociação. Houve um esforço bastante grande do nosso candidato, no entanto esse esforço não logrou êxito, né? Não frutificou e a discussão retornou para dentro do Partido dos Trabalhadores então. E aí, num processo de diálogo interno, meu nome foi aprovado pelo Diretório Municipal como candidato. Então tem todo um procedimento, e sempre foi assim dentro do PT, e dessa vez não seria diferente. Um amplo debate, discussões de ideias, discussões de programas, de propostas de participação, para que chegássemos a um resultado que fosse bom para o partido. Teve alguns momentos que eu confesso que eu achei que você iria perder a disputa, né? Porque estava um negócio muito acirrado, estava uma coisa complicada. Qual foi o ponto que você virou? Não é que eu virei, é que a política,
Às vezes as pessoas que não estão vivendo aquele momento não compreendem que na política nós jamais podemos ter inimigos. Sim. Na política nós temos adversários, né? Então, e os adversários, e por que essa definição é fundamental? Porque num determinado momento você precisa dialogar com esses adversários. Ninguém faz política sozinho, né? Se tem a situação, tem a oposição. E a oposição e a situação tem que dialogar. Em determinados momentos precisa conversar, né? E aí, isso faz parte, é da política fazer isso. Então houve um amplo debate, né? Eu participei desse debate com muita intensidade. Eu colocava para o Alencar, que era representando um outro grupo, né, que também ficou, não foi escolhido para ser prefeito, para ser o candidato a prefeito, e eu colocava para ele, olha, você já é deputado, né? A sua carreira política, ela tem uma avenida para você perseguir. Então, e aí a gente já está contemplado como deputado, eu quero ser contemplado como vice. E nesse diálogo, nessa construção, né, nós acumulamos força nesse processo, porque de um lado eu articulava um grupo de pessoas internamente e ele articulava um outro grupo de pessoas. E nós dois, e os dois grupos unidos, facilita ainda muito a vitória, a eleição do nosso candidato a prefeito, Eloy Pietá. Então teve toda uma construção para que a gente chegasse nesse ponto. O Tiago Pérez Sávio, com a experiência de ser secretário de Desenvolvimento Urbano na segunda gestão do Eloy Pietá, qual a análise do convidado sobre o plano diretor do município? Tem alguma proposta para sua alteração? Aliás, eu acho que estou precisando realmente de uma coisa mais séria no plano diretor, não, secretário? Na verdade, ele venceu, né? Nosso plano diretor é de 2004 e ele tem um prazo de validade de 10 anos, portanto, em 2014 teria que ter sido renovado e não foi. Então, qualquer que seja o prefeito a partir do ano que vem, tem como tarefa apresentar uma nova proposta de plano diretor, apontando para a cidade quais são os pontos estratégicos para uma nova fase de desenvolvimento da cidade. Então ele tem razão nessa pergunta, eu acho que é essencial que a gente discuta, retome o debate, quais são os pontos que nós precisamos facilitar o crescimento habitacional, onde nós devemos facilitar o crescimento empresarial, industrial, e quais são as áreas da cidade que nós temos que atuar para preservar, como por exemplo a nossa Serra da Cantareira, a Várzea do Palácio, que contempla a Várzea do Rio Tietê. Então é um debate bastante importante. Eu sei que tem um anteprojeto que foi discutido pelos nossos representantes na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Confesso a você que não conheço em detalhes, mas esse será um dos temas, com certeza, que nós vamos precisar analisar com muito cuidado para aprovar um novo plano diretor e, na sequência, uma revisão da Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo também. A Ravena, agradecendo a ela, Ravena dos Pimentas já nos acompanhando. E o Elton Pereira Gomes, ele já traz uma pergunta bastante espinhosa. Boa noite. Como vai conseguir alcançar a Igreja Católica, já que defendeu com unhas e dentes a questão da ideologia de gênero? É um assunto espinhoso, não? Não é espinhoso, desde que você saiba tratar o tema, né? Primeiro, eu conversei bastante com o nosso candidato a prefeito, com o Eloy, né, a respeito desse tema, e nós chegamos a uma conclusão e a um consenso que nós vamos tratar os temas que são essenciais para a cidade, como essenciais e como estratégicos. E temas que dependem de uma análise, um diálogo maior, nós vamos abrir o diálogo, então não haverá grandes polêmicas. Vamos ouvir a sociedade civil. Afinal de contas, caso eleito, nós vamos governar para toda a sociedade. Exatamente. Estão fazendo a pergunta, a preocupação com a cultura é quase sempre deixada de lado. Qual vai ser os caminhos da cultura na cidade? Ele está falando que Panos e Lendas continuam em cartaz no Teatro Raposo, Sala Irene Habashi. Muito bom.
Qual vai ser a preocupação com a cultura? Não, acho que não só com a cultura, mas nós precisamos... Primeiro, eu acho que assim, não dá para a gente responder pontualmente uma ação ou outra. Nós estamos numa fase agora mais ampla. Mais ampla, de elaboração de diretrizes para um novo programa de governo. Nós estamos pensando, então, a partir de propostas de regionalização do programa de governo, porque como a nossa cidade é muito grande, ela precisa ser regionalizada para facilitar a compreensão. E eu sempre disse isso, acho que isso é fundamental. Assim, quando você está na região dos Pimentas, você sabe que lá tem uma cultura e uma característica própria totalmente diferente do outro lado da cidade. Então, a Vila Galvão tem característica totalmente diferente da região dos Pimentas. Quem conhece a cidade sabe disso. Então, nós estamos trabalhando com essa ideia e, claro, a questão do desenvolvimento cultural, ele passa por um conjunto de ações. Então, nós vamos ter que investir mais nos céus para que a cultura tenha um peso maior dentro dos céus. Eu penso que nós devemos trazer experiências que têm sido bastante exitosas, como, por exemplo, o teatro na comunidade, a partir de um convênio com a Cooperativa Paulista de Teatro. Eu acho que nós vamos ter que buscar cooperativas de músicos e outras atividades e, inclusive... aquela cultura, aquele desenvolvimento cultural que muitas vezes a gente não enxerga, que é próprio de cada região. Então, por exemplo, é comum na área de Bom Sucesso você ter os grupos de reizado. É comum você ter nas regiões o hip hop e atividades desse tipo. Então, nós precisamos sim pensar esse desenvolvimento cultural um pouco mais amplo do que apenas aquilo que é vendido oficialmente pela grande mídia. Inclusive o carnaval, você é a favor de continuar no formato que está? Eu penso que o carnaval talvez precisasse remodelar um pouco para que ele ganhasse um maior peso, né? Mas ele tem sido realizado, eu acho que ele acaba atingindo um segmento muito fechado, né? Não vou dizer que é pequeno, é um segmento fechado, e eu acho que ele precisaria se abrir um pouco mais, como tem ocorrido na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, com os blocos de carnaval, né? Eu acho que ganha mais pessoas participando. O último carnaval ficou claro que os blocos carnavalescos arrastam multidões, e na nossa cidade nós ainda não fizemos nenhum movimento nesse sentido. E quando eu falo que ele tem que ser aberto um pouco mais, é nessa direção. O professor Devanildo Damião, qual é o papel que ele pretende que a Agende desenvolva no próximo governo? O que ele pensa do Parque Tecnológico e da incubadora? Não sei se você conhece esses projetos. Conheço sim. Bom, primeiro, cumprimentar meu companheiro, amigo Devanildo, né, executivo da Agende. Eu acho que a Agende, Devanildo, ela tem um papel que é de articular os setores que visam o desenvolvimento da cidade. A nossa cidade, ela não tem um único setor. Você bem conhece, você sabe que nós somos um misto. Quando a gente fala em economia, aqui nós produzimos praticamente de tudo. Aqui a gente produz violino e produz autopeças. Aqui nós produzimos equipamentos para avião, aqui nós produzimos então da mecânica pesada, aqui nós temos uma forte indústria farmacêutica e nós temos, de outro lado, um forte parque logístico. Nós temos um parque logístico de transportadoras, de centrais de distribuição, muito forte. Então, a nossa economia, ela jamais pode ser vista como um único segmento. E a Agende, eu acho que tem que ter esse papel de articular todos esses segmentos e, a partir dele, dessa articulação, você produzir propostas de políticas públicas para facilitar o desenvolvimento. Em relação ao Parque Tecnológico, acho que é uma proposta bastante importante. Já temos a área aí que foi cedida pelo governo do estado, são 160 mil metros quadrados, aqui se não me falha a memória. Agora, nós vamos ter que construir as diretrizes para que esse Parque Tecnológico seja implantado na cidade e ele tenha o melhor aproveitamento possível. Inclusive, a incubadora penso que deve fazer parte desse processo de implantação. Eu acho que essa aqui é a pergunta mais espinhosa da noite, mas nós temos que fazer. O Antônio Carlos Magalhães, boa noite. O professor Moacir teve o nome envolvido em alguns casos mal explicados na Secretaria de Educação. Caso dos pombos, notebook, piscinas, uniformes, etc. Gostaria de saber se o professor não acha que seu nome pode atrapalhar a candidatura do Eloy. Antônio Carlos Magalhães, Antônio Carlos ACM.
Você viu que isso aí é cara de fake, né? Não é, sei se... não pode, não, tô brincando. Não sei, talvez não seja, né? Mas só para dizer para o Antônio Carlos é o seguinte, olha, Antônio Carlos, eu estou há 16 anos no serviço público, à frente de secretarias importantes na Prefeitura de Guarulhos, e é importante que você saiba que até hoje eu carrego um único processo judicial. Eu tenho um único processo judicial que deve ser arquivado nos próximos dias, nenhum outro. Portanto, a minha ficha é totalmente limpa. Todos os casos são explicados, sim, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, à Câmara Municipal, aos órgãos de controle, né? Agora, eu tenho adversários. Infelizmente, alguns adversários são donos de jornais. E aí publicam as coisas e eu, inclusive, no último caso, eu processei o dono de um jornal, estou pedindo 100 salários mínimos de indenização e tenho certeza que vou ganhar porque o que ele publicou era mentira. Ô, Antônio Carlos, eu vou te falar um negócio muito sério para você, né? A gente não tem medo de fazer essas perguntas aqui não, mas agora eu acho que é muito vergonhoso você se esconder atrás de um fake, né? Se puder botar a cara aí, eu acho que não tem perigo. Ou você será que está dentro do governo e está com medo ainda de falar? Bom, eu acho muito feio, mas eu gostei da pergunta. Eu já resumi várias perguntas que eu gostaria de fazer aqui. Bom, vamos continuar aqui. Estamos conversando com o nosso professor, o Sassá do Trânsito. Boa noite, senhor Moacir. O que fazer para ajudar os nossos parceiros da STT, Trânsito e Transporte, e também os amigos da ProGuaru, pois todos estamos esquecidos por essa administração. Faz igual o Sassá, ó. Boa noite, Sassá. Olha, veja bem, primeiro assim, né, em relação ao funcionalismo, aos servidores, eu penso que a gente tem que refletir bastante. Eu acho que nós estamos com uma situação na prefeitura que nós precisamos adequar algumas questões. A prefeitura hoje, infelizmente, vivendo uma crise fiscal bastante dura e nós vamos precisar apresentar proposta de readequação da estrutura administrativa da prefeitura para fazer com que ela utilize melhor os recursos que ela arrecada, né? Hoje, é certo que me parece, pelo menos, que a prefeitura está gastando um pouquinho além daquilo que está arrecadando. Então, nós vamos ter que nos ajustar em relação a isso. Bom, quanto aos servidores, os servidores fazem parte desse processo. Valorizar o servidor significa, sim, a questão salarial, mas às vezes significa outras questões que são importantes, como, por exemplo, um processo de formação permanente para que ele possa desempenhar da melhor forma o seu trabalho. Significa ele ter os equipamentos adequados para ele poder exercer a sua função. Então, nós sempre tivemos isso com muito carinho, muito cuidado, né? Quem acompanhou aí os 8 anos do governo Eloy Pietá sabe que nós readequamos muitos espaços, muitas funções para que ela pudesse ter um desempenho mais adequado. Então, é nessa linha que a gente pretende trabalhar, sempre com muita transparência e debatendo e dialogando com cada um dos segmentos. Bom, o Antônio Carlos Magalhães, o Tony Malvadeza, já respondeu aqui. Ele disse, olha, deu um apagão aqui, apareceu muitas coisas aqui, já vai... Eu fui retaliado pelo PT e fui obrigado a fazer a pergunta através desse perfil. Depois me identifico em inbox. Bom, tá ok então, mas a gente sempre bom a gente falar com a cara limpa. É que o ACM talvez não seja uma boa referência. Né? Eu acho que poderia ter escolhido outro nome. Mas tudo bem, a gente respeita também. A gente respeita, todo mundo sabe aonde aperta o calo. Estamos aqui com muita audiência hoje aqui. O Pedro Marques, vocês vão acabar com os comissionados? Olha, uma pergunta interessante. Eu acho que não, né? Não, eu acho que é preciso acabar com os comissionados não, porque tem que lembrar que os secretários são comissionados, os diretores são comissionados, os chefes de divisão são comissionados. Então, nós temos que, primeira coisa, separar. Nós temos aquelas funções de livre nomeação, que é de confiança do prefeito, e nós temos aquelas funções de nomeação em comissão, que é para profissionais, para funcionários do quadro da prefeitura. Então, vamos lá. Primeiro, separando as coisas. Segundo, os funcionários, os servidores de livre nomeação têm uma função, têm um papel importante, que é justamente da assessoria que compõe a estrutura de governo. Novamente, eu preciso separar. Uma coisa é a estrutura de governo, outra coisa é a estrutura da administração.
Estrutura da administração é aquela composta pelos servidores efetivos, titulares de cargo. A estrutura de governo é aquela estrutura que vem junto com um programa de governo, embasado por uma eleição, para implantar aquele determinado programa de governo. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, falar, vamos acabar com os funcionários comissionados. O que nós pensamos é que essa estrutura de funcionários comissionados, ela tem que responder a uma necessidade da prefeitura. Então, essa adequação será feita. Inclusive com enxugamento? Eu creio que sim. A Lourdes Dias, nossa amiga aqui, parabéns pelo excelente programa. Obrigado. O vereador Moacir sempre esclarece dúvidas dos telespectadores com bastante propriedade. Eu concordo com você. Obrigado, Lourdes. O Leandro Oliveira, você cutucou, ele veio aqui, ó. Boa noite, Roberto. Gostaria de saber do Moacir se ele considera a quantidade de pessoas dos blocos de rua uma atividade cultural, como as escolas de samba, que trabalham o ano inteiro em cima de um tema. E se ele considera a quantidade e qualidade. Eu considero que o carnaval é uma festa popular e, como tal, ela tem que permitir que a população que tem interesse pelo tema possa participar, Leandro. Então, seja através da escola de samba, que tem a sua característica, seja brincando o carnaval com os blocos. Então, porque o carnaval é uma grande brincadeira, uma grande festa popular que reúne multidões. E lá também se desenvolve o samba, lá também se desenvolve a cultura. Então, quando eu estou falando nos blocos de rua, é para que a gente possa ampliar a participação da população. Bom, várias questões aqui. Vamos tentar manter bem o nível. Falou, pessoal. Filomena Ganança, boa noite para você também. O Marcelo, lá do Jardim Acácio. Boa noite, Roberto. Eu queria saber do senhor Moacir se o mandato dele como secretário de Educação, como ele vê ou viu o problema da merenda escolar, pois tem suspeita de desvios. E também, vamos também falar sobre, tem uma pergunta aqui, o pessoal reclamando do atraso da entrega de uniforme, professor. Então vamos lá. Não, primeiro, o desvio que está acontecendo na merenda não é na cidade de Guarulhos, é do governo do estado, inclusive tem uma comissão parlamentar de inquérito acontecendo na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo e com suspeita de participação do presidente da Assembleia Legislativa e de algumas pessoas muito próximas do governador, da chefia de gabinete do governador. Então vamos separar o desvio de merenda, o desvio de recursos da merenda que essa CPI está tratando com a cidade de Guarulhos. Nós estamos falando da prefeitura e isso se refere ao governo do estado. Em relação aos uniformes, todos foram entregues, né? Dos uniformes. Esse ano não tem nada atrasado? Não, nós temos um probleminha ainda em relação ao material escolar, né, mas que deve estar sendo resolvido. O uniforme não. Todos entregues. Bom, então alguém passou a informação errada. Se o seu filho não recebeu o uniforme, por favor, procure a Secretaria de Educação, porque todos receberam. A Audrey Pacaterra, ela que é lá do Parque Secap. Ela é candidata a vereadora pela rede, junto com o Guti. Não é pelo PSB? PSB, é verdade. Acho que PSB. Conheço a Audrey, ex-funcionária da Secretaria de Cultura, não sei se ainda é. Deve estar afastada. Sim. Sim, agora licenciada para a campanha, claro. Gostaria de saber se o afastamento do Moacir da Câmara, justamente no período de greve dos professores, foi algo providencial para fugir de suas responsabilidades como secretário de Educação. Ele não acha que pegou mal essa ausência num momento tão delicado? Olha, Audrey, não. Eu tinha acabado de ser indicado como candidato a vice e, na sequência, como coordenador de campanha do nosso candidato Eloy Pietá. E eu precisava conduzir uma série de tarefas, como estou conduzindo nesse momento, então eu precisava de dedicação. Como eu não queria ficar usando o tempo que eu deveria estar na Câmara Municipal para isso, então eu pedi afastamento. A greve dos professores aconteceu, bastante legítima, houve as negociações com o governo e estamos tocando a vida, está tudo tranquilo. O Eduardo Eguchi, obrigado, Eduardo. Já chegou atrasado, mas está assistindo. Obrigado. O Sérgio, isso você vai ficar irritado, hein? O Sérgio Gran. É inegável o retrocesso na educação em nossa cidade. Negar isso seria um absurdo. Pergunta ao entrevistado quais são as ideias para avançar e por que isso não foi feito até o momento. Sérgio. Vamos lá. Novamente, Sérgio. Então vamos separar
as coisas, né? Eu não vejo retrocesso na educação municipal, né? Eu acho que nós não atingimos aquilo que podemos atingir. Eu espero que num processo contínuo a nossa educação municipal continue melhorando. E eu vou te dizer porque eu não considero retrocesso. Eu vou te dar os dados da avaliação feita pelo Ministério da Educação, que é o IDEB, né? Nós partimos de 4,3 em 2005, hoje nós estamos com 5,6. E eu estou aguardando a divulgação da avaliação que foi feito ano passado, deve ser divulgada nos próximos dias. Nós estamos na expectativa de atingir o índice 6 de avaliação, o que significa que nós estamos atingindo a meta estabelecida para o país em 2022. Em 2022, o país espera estar com o índice 6. Que índice é esse? Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Guarulhos, eu estou na expectativa para atingir este ano. Tá certo? Portanto, muito antes do índice do país. Agora, por que eu disse que nós temos que separar? Porque uma coisa é a escola municipal, outra coisa é a escola estadual. Quando a gente trata do mesmo nível de ensino que a gente atua, então o município atua até os 10 anos de idade com as crianças do 5º ano. O Estado atua com jovens do ensino médio, mas separados. Então nós temos a primeira etapa até o 5º ano, depois nós temos a segunda etapa do fundamental, né, que é do 6º ao 9º, e depois nós temos o ensino médio. A rede estadual e a rede municipal têm indicadores parecidos. Mesmo índice de desenvolvimento, né? Quando vamos para a segunda etapa do ensino fundamental, aí começa uma queda bastante grande, né? E quando vamos para o ensino médio é pior ainda. Então, veja, eu não considero um retrocesso as escolas municipais da prefeitura, como eu não considero um retrocesso as escolas estaduais na mesma faixa etária. Nossos problemas estão centrados muito mais nessa fase da segunda etapa do ensino fundamental e do ensino médio, que aí a prefeitura tem pouca ingerência, não tem autonomia nenhuma para atuar. Precisa ser da atuação do governo do estado. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com o Moacir Souza, candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Eloy Pietá. É rapidinho. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho.
pequeno empresário ali do Cocaia. Boa noite, Roberto e Moacir. Se o Eloy for eleito, o secretariado continuariam sendo os mesmos? Os secretariados seriam os mesmos? É a pergunta de muitos munícipes. É minha também essa pergunta. Olha, esse é um tema difícil de você fazer qualquer afirmação hoje. Primeiro, todo novo governo certamente tem novas prioridades e novas necessidades. Então, inclusive, eu falava agora há pouco que a gente precisa fazer uma adequação da estrutura administrativa da prefeitura. Essa adequação vai envolver uma avaliação de cada um dos setores, né, dos projetos, dos programas que estão sendo tratados nas suas áreas. E, com certeza, um novo governo ele vai trazer novas expectativas da população e novas prioridades para o governo. Dá para dizer que quem fica, quem sai? Claro que não. Primeiro, porque não se discute o que não se tem. Primeiro ganha eleição para depois discutir o que vai ser feito, né? Só para dizer que eu não falo pelas costas, né? Que, cá entre nós, o prefeito Almeida, mas como escolheu mal o secretariado, hein? Salvo meia dúzia ali que eu considero realmente muito bom. Por exemplo, eu sempre falo aqui que o João Darcy fez um excelente trabalho, apesar das dificuldades, né? Teve muita coisa que eu não concordei, mas ele fez uma coisa bacana. Mas a grande maioria deixou muito, mas muito a desejar. A Rede Guarulhos, quem que é da Rede aí? Passa o nome aí também pra gente fazer a pergunta, tá? Por que o material político mudou a tradicional cor vermelha, tão famosa e que marca a história do PT? Aliás, eu estava passando, eu até mostrei para o Moacir, passando agora no cruzamento Paulo Facchini com Tiradentes, eu vi algumas bandeiras e quase não reconheci. Elas estavam quase brancas e era do Eloy Pietá. Então a pergunta é que por que mudaram a tradicional cor vermelha? Você concorda? Não concordo que houve mudança. A cor do partido continua a mesma. Agora, as campanhas eleitorais, elas têm o papel de ajudar a divulgar uma determinada imagem. Então, eu vou dar um exemplo, a Rede, né? Não sei exatamente quem é, a Rede, eu sei que o presidente me parece que é o Zeituni. Zeituni. Então, aliás, nem sei se está se referindo ao partido, a Rede. Eu reconheci aqui, Aguinaldo. Aguinaldo. Tá. Então, Aguinaldo, olha só, vou dar um exemplo para você. Eu me lembro quando o nosso, hoje candidato a prefeito Eloy, era candidato a deputado, ele usava o amarelo como cor principal da campanha dele. É verdade. Eu mesmo, e nas duas campanhas que fiz como vereador, eu usei a cor laranja. Por quê? Porque às vezes se sai todo mundo igualzinho, você não consegue mostrar a sua imagem. Então, você busca construir uma cor que te leve, que facilite o seu acesso ao teu eleitor. Mas a cor da estrela continua vermelha, continua pulsando no meu peito, né? E isso já acontece há 29 anos. O Decinho Pompeu mandando um abraço para nós. Opa, outro abraço para o Decinho, grande amigo. A Eldri Pagaterra nos agradecendo. E uma das perguntas que vem muito aqui, Moacir, é que a cidade está com grandes dificuldades financeiras. É real. Como fazer para voltar ao crescimento, botar ela nos trilhos, arroxo, aperto? Qual vai ser a estratégia? Você que tem conversado muito com o Eloy, lógico. Sim, com certeza. Primeiro, dizer assim, né? 87% dos municípios brasileiros estão passando por dificuldades. A gente tem situações graves, gravíssimas, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul e do estado do Rio de Janeiro, que está parcelando salários. Nós temos um número enorme de municípios no Brasil que sequer pagou o 13º do ano passado dos servidores. Então, você veja que Guarulhos ainda está conseguindo honrar com a folha de pagamento, não houve atraso, está tudo certinho. Agora, nós temos uma dificuldade que é visível e nós vamos precisar atuar em cima dessa dificuldade. Uma forma de você propor alterações é você reestruturar, você reorganizar a máquina administrativa. Porque senão você não consegue, se você faz uma conta em casa, você tem um salário lá tal, e todo mês você gasta um pouco a mais do que você ganha. Em pouco tempo você quebra. Então você precisa sempre gastar dentro daquilo que você ganha, o que você arrecada. A cidade é a mesma coisa.
nós vamos ter que fazer essa adequação e o papel do município, né, para fazer com que ganhe desenvolvimento, ganhe um processo de desenvolvimento, é investir naquelas áreas estratégicas. Então, por exemplo, o que é que faz com que uma empresa venha para a cidade? Se ela encontrar uma infraestrutura adequada na cidade. Né? Então precisa ter estrada, precisa ter energia elétrica, precisa ter coleta de esgoto, precisa ter tratamento de esgoto, precisa ter internet. A empresa, quando vem para a cidade procurar um local, ela avalia toda essa condição. Precisa ter mão de obra qualificada. Né? Por isso é que eu acho que assim, nós temos que pensar a máquina administrativa dentro de um conjunto de linhas estratégicas para a cidade. Nós temos que pensar o desenvolvimento econômico e, junto com isso, pensar o desenvolvimento social. Não estão separadas uma coisa da outra. Não adianta a cidade se desenvolver economicamente e o povo continuar na miséria. Nós temos que fazer com que isso aconteça ao mesmo tempo. Por isso que nós vamos investir em programas de desenvolvimento econômico, mas também vamos investir muito em programas de desenvolvimento social. E os nossos telespectadores acabam fazendo perguntas muito focadas. O Thiago Lipe é lá do Taboão e ele faz uma pergunta, eu gostaria de perguntar ao professor, se o Eloy ganhar, a prefeitura vai asfaltar a Martins Júnior entre o Jardim Acácio até o Jardim Santimiro. Eu iria ampliar. Eu achei que essa pergunta era sua. Não, dá uma olhada. Eu gostaria de ampliar isso daí, porque existe algumas movimentações viárias que eu, sinceramente, não concordo com o atual secretário. Eu acho que muitas soluções poderiam ser feitas gastando pouco e ainda não foram feitas. Eu me lembro do é o Thiago Lipo. Inclusive, uma vez eu conversei com o Moacir tem umas ideias interessantes para modificar radicalmente a questão viária de Guarulhos. Aquelas ideias você pretende implantar? Não precisa nem falar, mas tem algumas ideias, uma preocupação sua com o viário. Não é que pretenda implantar, gostaria muito. A questão são os recursos, né? Você tem que ter dinheiro para fazer, não adianta ter boas ideias. Tá? Então, primeiro você tem que desenvolver os projetos, analisar custos e tudo mais. Mas respondendo ao Tiago, essa é uma ligação estratégica para aquela região. Você conhece? Conheço, sim. Vai pela Martins Júnior, sai próximo ao PA Paraíso. Exatamente. É isso, passa por dentro do seu bairro. Exatamente. Jardim Acácio. Exatamente. Não é isso? Exato. Então, conheço sim, é uma ligação estratégica lá, por quê? Porque a Praça 8 está saturada, né? Então, está saturada pelo trânsito. Então, fica ali um congestionamento monstro ali nos horários de pico. A Marginal do Baquirivu ajudou bastante, né, a desafogar, mas se nós pudéssemos fazer com que as pessoas que vão lá para o Jardim Acácio, para aquela região, Recreio São Jorge, pudesse sair pela Martins Júnior e já encontrar a Silvestre lá em cima, seria muito melhor. Eu acho que aquele pedaço precisa, sim, ser asfaltado. Inclusive, eu passei lá esses dias atrás e eu fiquei com muita dó, que eu vi que algumas empresas construíram praticamente em cima da rua. E na hora de asfaltar, na hora de fazer a urbanização lá, nós não vamos conseguir fazer com a largura que eu considero necessária. É uma pena que isso tenha acontecido. Olha, eu gosto muito daqui porque a gente já vai interagindo, né? O José Ferreira fala assim, conversa fiada, mas tá ouvindo. Obrigado pela audiência. Marquinhos do Pimentas, abraço para você e ao professor. Só para dizer, como é o nome do Zé Ferreira? José Ferreira. Conversa Afiada é um programa do Paulo Henrique Amorim, grande jornalista. Mas eu não gosto muito das ideias dele, não. Eu concordo de algumas... Eu gosto de algumas outras... Mas ele tem um programa chamado Conversa Afiada. É verdade, ele já puxou para o lado, ele deve ler direto ali. Mas eu gosto de ouvir e eu faço o contraponto, eu gosto dos extremos. De um lado, você pega o Paulo Henrique Amorim, do outro lado eu pego quem? Reinaldo Azevedo. Nossa. São dois extremos assim. Realmente são extremos. A Val Calixto, boa noite, Roberto, parabéns pelo programa, abraço a você e para o professor Moacir. Jardim Fátima ligado no programa. Jardim Fátima, professor, é lá nos Pimentas, é do outro lado da cidade. E ela nos acompanhando, obrigado pela audiência. A Lucília Matos, o que é feito do IPTU que aumentou tanto aqui em Guarulhos? Você chegou a acompanhar alguma coisa? Olha, veja bem. Primeiro, a Val, né? O Jardim Fátima fica do lado de Bom Sucesso. Isso, né?
Fica do lado de Bom Sucesso. Exatamente. Tenho grandes amigos lá, que foram meus alunos, inclusive. Ah, é verdade? Na região do Jardim Fátima, porque Isso eu mesmo, lecionei isso muito mesmo. tempo na região de Bom Sucesso. Então, agora, em relação ao IPTU. O IPTU compõe um conjunto de tributos que são destinados à cidade. Então, nós temos o ICMS, o IPTU, o FPM, o ISS, né? É um conjunto de tributos que é destinado aos cofres públicos municipais e esse recurso, ele custeia programas, né? Por exemplo, a folha de pagamento dos servidores é custeada com esses recursos. O custo da coleta de lixo é custeado com esses recursos. Então, tem sido destinado para isso. O que tem acontecido são duas coisas importantes. A primeira, a crise econômica que todos estamos vivendo fez com que esses recursos diminuíssem. A arrecadação das prefeituras, dos governos dos estados, reduziram, inclusive do governo federal. Se o país não voltar a crescer, nós vamos enfrentar mais dificuldades ainda. Agora, no caso da prefeitura, a segunda coisa que nós precisamos fazer, a segunda questão, é que nós precisamos adequar a máquina administrativa para que a gente possa sobrar um pouquinho de recurso para continuar os investimentos que a cidade precisa. A pergunta que quem fez sobre o material escolar foi a Kelly Santana. Kelly Santana está dizendo que não foi entregue até agora os materiais escolares. Exatamente o que eu disse. Exatamente, já respondeu. A Ive de Oliveira, um abraço para o Moa. Deve ser do seu grupo, né? A Ive é grande amiga. Aliás, está com um canal no YouTube. Opa. A Ive Responde. Opa, eu vou dar uma olhada lá. Um abraço para a Ive também. Uma pergunta que eu estava esquecendo aqui, mas a Lucília passa. Está tudo certinho? E o acordo com os professores? E o não cumprimento? E agora o fez novamente a partir de novembro. Que história é aquela que aconteceu com os professores, que foi feito um acordo e depois não cumprido? É uma boa chance para o senhor explicar. Nós, no ano passado, no dissídio de 2015, deixa eu ver se eu estou certo aqui com o meu cronograma. Só estou em dúvida, foi no dissídio de 2014, portanto, bem antes do agravamento da crise econômica, nós havíamos feito um acordo com os professores que nós aplicaríamos aqui uma lei federal que estava em vigor desde 2008, não tinha sido aplicado ainda, que era a garantia de que todos os professores têm 1/3 da sua jornada em atividades extraclasse. Exatamente. Tá certo? E esse acordo foi feito em 2014, nós fizemos em 2 parcelas, 2 vezes. A primeira parcela que foi aplicado a partir de novembro de 2015, que seriam para os professores de educação básica. A segunda parcela seria feita a partir de novembro de 2015 para 2016, com os professores de educação infantil. Tá certo? Esse acordo foi feito em 2014. E nesse período, nós aplicamos a primeira etapa, tudo corretamente. A segunda etapa já pegou a crise bastante forte, né? Bom, o governo foi tocando essa questão para avaliar como seria a reação da economia. Ocorre que a economia reagiu negativamente, né? E o governo ficou sem recurso para aplicar. Houve a greve dos professores, houve um processo de negociação dentro do possível e foram contemplados. O que ficou para novembro? Ficou para novembro uma parte do acordo que será rediscutido mediante o processo de arrecadação. Se houver recurso, será atendido com certeza. Olha, o professor estava com medo de não ter assunto, hein, para o programa. Você viu como tem assunto? Imagina, eu estava brincando com você. É muito assunto. O Celso Pinheiro está passando um texto aqui para nós, mas está muito confuso, Celso. Eu te juro que você misturou a AI-5 com o golpe de 62, Lula, Dilma. Bom, eu acho que ficou um pouco confuso. Eu acho que ele quer saber sobre o golpe que está em andamento. Vamos lá. Você acha que foi golpe? Eu acho. Acho não, tenho certeza que foi golpe. Por quê? Qual é o crime que a Dilma cometeu? Você não acha que ela construiu isso? Não. Que crime ela cometeu? Segundo o que está sendo julgado, ela deu pedaladas fiscais. Os próprios técnicos do Senado já demonstrou que não. Então, qual foi o crime que ela cometeu? E se o que diz a Constituição, que crime de responsabilidade pode ser punido com impeachment? Se ela não cometeu o crime de responsabilidade,
Agora, a minha opinião é muito clara. 2014, nas eleições, a nossa oposição à época tinha certeza que ganhava aquela eleição. A oposição tinha certeza. Foi uma decepção quando perdeu as eleições. Inclusive eu vi todas as manifestações de preconceito contra o Nordeste. E, aliás, eu vi de globais. Eu vi aqueles caras da Globo News num programa chamado Manhattan Connection, que eu não aconselho que ninguém assista, que ninguém acompanha aqueles caras, mas o cara fazendo, opilando aquele veneno contra os nordestinos, Bom, não conseguiram no voto. A Dilma não teve um minuto sequer de sossego a partir do momento que foi anunciado o resultado às 8h30 da noite do dia da eleição de 2014. Imediatamente teve todo o processo, a eleição do Cunha para presidente da Câmara, depois todas as manifestações dos camisa verde e amarela, depois todo o processo de encurralamento, ela foi encurralada dentro do Congresso por uma ampla maioria, até que ela foi afastada. Você acha que ela volta? Eu acho que não. Infelizmente, eu acho que o golpe, não é que o golpe se consolida, porque o golpe é um processo. O golpe de 64 começou com a deposição de João Goulart, mas ele se consolidou com a AI-5 em 68. O ato institucional número 5 em 68. Então ele levou 4 anos para se consolidar. E só foi ter abertura a partir de 77 com a publicação da lei de anistia. Da lei de anistia com o Geisel. Aliás, Geisel, não é isso? Foi Geisel. Exatamente. Então, veja, o golpe é um processo. A tentativa de calar as manifestações nas Olimpíadas agora. O que teria sido? O que mudou da abertura da Copa do Mundo, quando a presidente foi xingada, para as Olimpíadas? Que na Copa do Mundo pôde, nas Olimpíadas não podia. Isso já são sinais de que as coisas podem ficar piores, podem endurecer. Então tem um golpe de Estado em andamento e esse golpe de Estado tem nome, endereço e RG. Olha só as reformas que se pretende nas leis trabalhistas, na CLT. Acompanhe isso muito de perto. Eu concordo em parte com o professor. Eu acho que não houve um golpe, houve uma rasteira. Houve uma rasteira dada pelo Temer. Mas se você desconsidera o resultado democrático das urnas... Eu acho que foi uma rasteira e eu acho... Bom, você já deve saber a minha opinião. Eu acho que ela teve boa parte de culpa nisso, porque é um processo político, como o próprio professor falou. Não existe um crime, existe um processo político e ela está sendo pagando por isso. Olha só quem está nos acompanhando aqui, professor, vamos ver se dá tempo. Heleno Metalúrgico. Meu amigo vereador, Heleno Metalúrgico. Boa noite, Samuel e Moacir. Pergunto por que os notebooks dos professores não estão sendo usados. Por quê? Eu não sei dizer se nós não tem essa informação. A minha informação que eu tenho é que estão sendo muito usados. Muito. Nós implantamos em todas as salas de aulas, aliás, em todas não, minto. Não posso mentir aqui. Nós implantamos em 750 salas de aulas o que nós chamamos de um kit tecnológico. O que é o kit tecnológico? A tela, projetor e sistema de áudio. Então, o professor prepara a sua aula no seu notebook, leva para a sala, conecta e usa para oferecer aula aos alunos. Segundo, nós temos 2.000 e agora, com o acordo que houve, nós tivemos mais 1.300, portanto, 3.300 professores fazendo curso de formação a partir de um centro de educação à distância que nós criamos dentro da Secretaria de Educação. Qual é o equipamento que eles usam? É o nosso notebook. Então, eu acho que tem uma meia dúzia que, de fato, não usa e fica perturbando a vida dos outros, mas nós temos 3.300 professores utilizando para fazer formação permanente através do Centro Municipal de Educação à Distância. Uma professora me reclamou que quando quebra, eles são obrigados a pagar. Depende. Não é isso, não. Não são obrigados a pagar, não. Quando é por mau uso, vou te dar um exemplo. E esse exemplo é bastante sério. O computador caiu da sacada do sobrado. Não, aí pelo amor de Deus. Você acha justo que você, cidadão contribuinte, Samuel, pague por isso? Não. E quando derruba o copo de cerveja em cima do teclado? Também não.
Também não. Aí E beda quando tudo. deixou com o netinho e o netinho quebrou? Também não. Então você veja, nós temos de 5.500 computadores que foram distribuídos, deve ter uns 20 que estão nessa condição, todos com processo administrativo aberto, registrado, mas por mau uso. A Val Calixto, obrigado, professor, por lembrar onde fica o Jardim Fátima. Abraço da Val. Alemão, boa noite, Roberto, sempre arrebentando com qualidade. São nossos convidados. Tem 4 minutos finais aqui. O Tiago, ele volta à pergunta, né? Também perguntando do Jardim Acácio, que é o céu. Falando sobre céu, não só o céu Jardim Acácio, que está atrasado, está parado as obras, mas também tem outros aí. Numa possível gestão que você participe, qual vai ser a sua visão para retomar, se serão retomadas ou no primeiro momento serão primeiro acertadas a situação financeira? Não há como você retomar se não tiver recurso. Né? Para retomar a obra, você precisa colocar a casa em ordem para você ter os recursos necessários para fazer. Então, é claro que muita coisa acontece junto, paulatinamente. Né? Uma das nossas prioridades, isso está muito claro para o nosso candidato a prefeito, Eloy Pietá, que é concluir todas as obras que porventura não tenham sido concluídas até o momento da troca de governo. Seja o Trevo de Bom Sucesso, seja o Piscinão da Vila Galvão e do Soberana, sejam as obras das escolas e céus que estão aí ainda com algumas dificuldades. O meu amigo Edson Frank sempre muito me cutucando aqui, né? Não considera golpe o processo em andamento quem não acompanha a política nacional em detalhes, ou então é PSDB, DEM ou PPS. Olha, eu vou te falar um negócio muito sério, Edson. O DEM, ele fez uma coligação com o PCdoB, tá? Então não vem com esse papo, não. Você sabe que eu considero aquilo que foi uma rasteira. Ela bobeou, levou o golpe. Lindenberg Júnior, boa noite, Samuel, boa noite ao programa e um abraço ao amigo Moacir Lindenberg. Um abraço ao Lindinho. Lindinho. Tem o Lindinho e o Lindão. É verdade. O Lindenberg pai, meu amigo, e o Lindenberg Júnior, também meu amigo. A Silvia Gouveia nos dando boa noite, o José Silva também nos dando boa noite aqui. Bom, muita gente aqui, eu queria agradecer o professor, estamos nos minutos finais. Olha, passou rapidinho. Uma hora de programa? Muito bom, né? Puxa vida, Espero que você tenha gostado, eu gostei muito. Não, é sempre bastante importante quando a gente vem, pode esclarecer, pode dialogar com os telespectadores. Você sabe que a nossa cidade ela tem uma certa dificuldade com a comunicação. Sim. Então, esses canais que a gente tem à disposição, quando você me coloca aqui à disposição o seu programa, eu fico muito agradecido, porque é uma forma da gente ir esclarecendo, dialogando com o nosso povo, que é sempre importante. Olha, meu amigo Sérgio Lessa nos acompanhando. Obrigado, Sérgio. Boa noite, Samuel. Parabéns pelo trabalho. Manda um abraço para o Moacir, jornalista Sérgio Lessa, diretor da Câmara. A ele. A Ana Paula Sobral Aragão. Por que o senhor tirou o vermelho da campanha? Ele já explicou isso. Não tirei o vermelho. As campanhas elas buscam sempre apresentar uma imagem para a cidade. O vermelho continua pulsando aqui dentro do meu peito. E também queria mandar um abraço para a Silvia, que é a esposa do Arinaldo, né? Ela mandou, a professora Silvia. Claro. Ela mandou uma pergunta aqui, depois sumiu. Você vê que vem as perguntas aqui rolando. Vieram muitas, mas eu quero agradecer. Minuto final. Professor, obrigado por ter vindo. Espero que o senhor possa vir aqui outras vezes. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Você sabe que nesse período de campanha é bastante corrido. A campanha está bastante diferente. Ela encurtou muito pouco tempo, né? Para você atingir todos os eleitores. Hoje, cerca de 900 mil eleitores na cidade, e nós não temos aqui o programa de TV. Então, eu que agradeço aqui a oportunidade, mas certamente voltarei, se possível ainda, na campanha de primeiro turno. Edson Franco, obrigado pela audiência, hein? Ele já responde na sequência. Esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais. Aliás, você já curtiu a nossa página Tribuna Livre Roberto Samuel? Curta a nossa página e nos ajude também a divulgar esse espaço que também é seu. Amanhã tem reprise das 13h30 às 14h30 e depois esse programa sobe para a internet e também sobe para o Guarulhos Web. É divulgação total. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.